Olá, amigos. Vamos dar continuidade hoje à nossa jornada de atualização ecocardiográfica. Ontem, o professor Dejair Brindero Filho abordou o diagnóstico das cardiomiopatias, principalmente hipertróficas, diagnóstico, classificação dessas cardiopatias. E hoje eu vou abordar um tema mais específico das cardiomiopatias hipertróficas com obstrução dinâmica ventricular, que frequentemente são de origem genética. Essas cardiomiopatias hipertróficas, então, podem ocorrer, ou essa obstrução dinâmica ventricular, pode ocorrer em vários tipos de cardiomiopatia. A mais comum e a clássica é a hipertrofia septal assimétrica obstrutiva, no qual a obstrução é provocada pelo deslocamento anterior sistólico da válvula mitral, que encosta no septo interventricular, obstruindo a via de saída, provocando então um gradiente dinâmico intraventricular. Nós vemos aqui, no exemplo da esquerda, aqui, uma hipertrofia septal assimétrica obstrutiva, onde o folheto anterior mitral encosta no septo interventricular durante a sístole, provocando obstrução. Outra forma que pode provocar obstrução dinâmica ventricular é a forma da hipertrofia medioventricular. É uma hipertrofia que ocorre ao nível dos músculos papilares. Essa obstrução ocorre, então, no meio da cavidade e não há evidências de movimentação anterior sistólica da válvula mitral. Aqui no quadro do meio, nós vemos que a válvula mitral não apresenta movimento anterior sistólico e a obstrução dinâmica ocorre no meio da cavidade ao nível dos papilares. Dessa forma, o ventrículo esquerdo adquire a forma de uma ampulheta, com duas partes, uma parte apical e uma parte basal. Outra forma de obstrução dinâmica pode ocorrer nas hipertrofias concêntricas. Geralmente, grandes hipertrofias concêntricas, simétricas, geralmente com espessuras de parede maior que 17 milímetros, o que sempre faz suspeitar em uma forma genética de hipertrofia ventricular, e também ocorre ao nível medioventricular. Nós temos aqui uma grande hipertrofia concêntrica com obstrução dinâmica ao nível medioventricular, e muitas vezes aqui sim pode haver contribuição principalmente do aparelho subvalvar mitral no mecanismo obstrutivo desse tipo de cardiopatias. Aqui nós temos na hipertrofia septal assimétrica obstrutiva o mecanismo de obstrução. Vamos ver uma por uma com seus mecanismos de obstrução. Então, ela se caracteriza por haver hipertrofia e deslocamento anterior dos músculos papilares e pelo desarranjo miofibrilar que pode ser observado aqui nesse corte, nessa placa histológica. Esse desarranjo miofibrilar faz com que haja também nessas regiões hipertróficas uma diminuição dos padrões de contratividade. Esse deslocamento anterior dos papilares provoca a anteriorização do aparelho valvar mitral, com alongamento do folheto anterior, e que associado a uma curva reversa aqui do septo interventricular, que o aproxima da válvula mitral, vai provocar então que o folheto anterior mitral encoste no septo interventricular e provocar a obstrução dinâmica ventricular, que vai ser ainda também favorecer uma aceleração progressiva do fluxo através dessa região durante toda a sístole, por um efeito Venturi, aumentando e provocando o chamado pico de gradiente tardio, ou seja, essa é uma obstrução dinâmica que vai aumentando gradualmente ao longo da sístole ventricular. Esse deslocamento anterior da válvula mitral, ele vai provocar um deslizamento entre os folhetos da válvula mitral, um tethering, que contribui para o refluxo mitral, ou seja, o refluxo mitral associado devido a esse deslocamento anterior da válvula. E uma coisa muito importante para se fazer o diagnóstico de hipertrofia septal assimétrica, a relação entre a espessura do septo e a espessura da parede tem que ser maior que 1,3. Aqui nós temos dois exemplos de hipertrofia septal assimétrica, no qual nós vemos aqui uma hipertrofia septal com movimento anterior sistólico no corte paraesternal longitudinal, e aqui nós vemos um corte apical de 4 câmaras também mostrando o movimento anterior sistólico mitral. Esse movimento anterior sistólico mitral, quando analisado pelo modo M, ele vai
constituir o chamado movimento anterior sistólico. Durante a sístole, então, a válvula mitral anterioriza, encosta no septo interventricular hipertrófico, provocando obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo. É o chamado movimento anterior sistólico da válvula mitral, que em inglês é Systolic Anterior Movement. Por outro lado, essa diminuição do fluxo durante o meio da sístole, provocada por essa obstrução dinâmica, vai favorecer, ao nível da válvula aórtica, um colapso mesosistólico aórtico, uma diminuição do fluxo aórtico durante a mesosístole, que vai provocar um fechamento parcial da válvula aórtica na região mesosistólica, tanto maior esse colapso aórtico, quanto maior o grau de obstrução dinâmica ventricular. Então, são consequências da obstrução dinâmica da via de saída. Aqui nós temos o mecanismo da obstrução dinâmica, nesse corte aqui, um corte de 4 câmaras, este invertido, porque o eco transesofágico, inverti a imagem, deixei a região apical aqui para cima, mostrando aqui uma turbulência sistólica na via de saída do ventrículo esquerdo provocado pelo movimento anterior sistólico, que se vê aqui no modo M-Encores, nessa região, e o deslocamento anterior da válvula mitral vai provocar também um refluxo mitral associado, que aparece aqui embaixo, no modo M-Encores. Então, o mecanismo da obstrução dinâmica é a que vai provocar pelo tétering, ou seja, pelo deslizamento do folheto da válvula mitral, esse refluxo mitral. Então, nós temos aqui uma curva de Doppler obtida na via de saída do ventrículo esquerdo durante o momento da obstrução, e nós vemos um aumento gradativo do gradiente de pico tardio, ou seja, ele demora para ocorrer, e o pico máximo ocorre no final da sístole ventricular, devido a essa característica dinâmica da obstrução do fluxo. E aqui nós temos uma curva com Doppler contínuo, mostrando que há uma superposição de fluxos. O fluxo da via de saída, que nós vemos aqui, com uma velocidade acima de 2 metros por segundo, superposto ao fluxo, ao refluxo mitral, que apresenta uma velocidade muito mais alta. Então, sempre deve-se tomar cuidado quando se analisa esse tipo de fluxos, e se pesquisa a obstrução dinâmica da via de saída, que ele não seja contaminado pelo refluxo mitral, o que vai superestimar em muito os gradientes subaórticos, os gradientes dinâmicos. Então, o gradiente dinâmico ocorre nessa região e o refluxo mitral ele vai traduzir a pressão intraventricular esquerda. Então, essa forma de hipertrofia septal assimétrica obstrutiva é o mecanismo, então, pelo qual é provocado a obstrução dinâmica ou o aumento do fluxo de pico tardio, o gradiente subaórtico de pico tardio. Existem alguns mecanismos que permitem aumentar a obstrução dinâmica ventricular e, portanto, permitem estimar se essa obstrução dinâmica piora ou não piora com alguns mecanismos. O principal e mais utilizado na ecocardiografia é a manobra de Valsalva. A manobra de Valsalva vai provocar uma diminuição da pré-carga ventricular, ou seja, do retorno venoso para o ventrículo esquerdo. Isso vai abaixar a pressão do átrio esquerdo, vai diminuir o tamanho da cavidade ventricular esquerda e, por consequência, vai aproximar mais a válvula mitral do septo interventricular nesse momento, provocando uma obstrução dinâmica, então, ventricular maior, ou seja, um aumento do gradiente intraventricular. Outra forma que nós temos de provocar o aumento da pressão intraventricular é o uso de agentes inotrópicos. Pode ser um exercício mesmo, o aumento do consumo de oxigênio também funciona como sendo um inotrópico, vai aumentar o gradiente na via de saída do ventrículo esquerdo. Obviamente que esse método não se usa, se usava antigamente na hemodinâmica, quando se realizavam as curvas de pressão intraventricular, aqui nós temos a pressão da região apical do ventrículo esquerdo, na curva de pressão ventricular no cateterismo cardíaco, diminui ao nível da base do ventrículo esquerdo, e aqui seria o gradiente da via de saída, o gradiente intraventricular, e não apresenta gradiente entre a via de saída do ventrículo esquerdo e a aorta, indicando que essa estenose não é uma estenose valvar, sino uma estenose intraventricular, ou um gradiente intraventricular.
Aqui nós temos também outra forma para aumentar o gradiente ou obstrução dinâmica, a diminuição da pós-carga. Por exemplo, com a utilização de vasodilatadores de ação rápida, como por exemplo os nitritos, ou nos pacientes que apresentam por algum motivo uma hipotensão, que vai diminuir a pós-carga, também vai aumentar o gradiente intraventricular ou gradiente dinâmico intraventricular. Aqui do lado direito nós temos um gradiente dinâmico em repouso, com seu aumento devido à manobra de Valsalva, e aqui com utilização do nitrito de amilo. O nitrito de amilo, um vasodilatador de ação rápida, então ele provoca um nítido aumento do gradiente intraventricular. São os três mecanismos que podem ser utilizados para avaliação do aumento desse gradiente. Aqui nós temos uma manobra de Valsalva completa, vista com ecocardiografia. Aqui nós temos que ele apresentava esse paciente, antes da manobra de Valsalva, um gradiente basal de 43 milímetros de mercúrio na via de saída do ventrículo esquerdo. Na hora que inicia o Valsalva, ele faz uma inspiração profunda, uma pequena diminuição desse gradiente no início do Valsalva para 25 milímetros de mercúrio, e à medida que o Valsalva progride, esse gradiente aumenta gradativamente até atingir, aqui no caso, no final do Valsalva, 140 milímetros de mercúrio de gradiente. Ou seja, um aumento do gradiente entre o gradiente basal e o pico do Valsalva maior, superior a 100 milímetros de mercúrio. Essas são manobras provocativas que são bastante importantes de serem realizadas, porque muitas vezes em repouso o gradiente pode ser pequeno e esse paciente vai apresentar alguma alteração durante o esforço, por exemplo, ou não, na hora que levanta um peso, que ele está fazendo uma manobra de Valsalva, o paciente pode apresentar sintomas. Também na hipertrofia septal assimétrica obstrutiva, podemos dizer que o grau de hipertrofia e o grau de obstrução não são mutuamente exclusivos, ou seja, pode haver grandes hipertrofias, como nós vemos aqui, uma grande hipertrofia septal com pequenos gradientes, um gradiente em repouso na via de saída de 36 milímetros de mercúrio. E ainda pode haver pequenas hipertrofias, como aqui, uma hipertrofia não tão acentuada, com um grande movimento anterior sistólico e um gradiente muito importante em repouso de 88 milímetros de mercúrio. Ou seja, não há uma relação de causa-efeito entre a espessura das paredes e o gradiente intraventricular. Ele depende, na verdade, do deslocamento anterior dos músculos papilares e da anatomia do septo. Aquele septo chamado de curva reversa, que se aproxima mais da válvula mitral, favorecendo uma obstrução dinâmica mais importante. A hipertrofia medioventricular também pode provocar gradientes dinâmicos da via de saída. Nós temos aqui um exemplo de uma ressonância magnética num paciente portador de uma hipertrofia medioventricular. Observem aqui a forma da ampulheta que o ventrículo esquerdo apresenta e a obstrução dinâmica no nível dos papilares. E no mesmo paciente realizamos um ecocardiograma mostrando o mesmo aspecto aqui, a aproximação dos papilares. Então, o aumento da espessura das paredes na região medioventricular pode favorecer obstrução dinâmica nessa região, entre a região apical do ventrículo e a região basal. E nesse caso, nós não observamos alterações de movimentação da válvula mitral. Ou seja, o gradiente intraventricular ocorre no meio do ventrículo sem participação da válvula mitral. Aqui nós temos outro exemplo de uma grande hipertrofia medioventricular num paciente jovem, um paciente de 24 anos, com um septo de 45 milímetros de espessura, mas com uma hipertrofia generalizada medioventricular, principalmente ao nível dos papilares. E aqui se vê muito nitidamente como o que encosta, o que provoca o fechamento intraventricular, é o momento que o septo encosta no músculo papilar, sem participação do folheto anterior da válvula mitral. O folheto anterior da válvula mitral permanece durante a sístole em posição normal. Então, a obstrução dinâmica é intraventricular. Aqui nós temos um eixo curto do mesmo paciente ao nível dos músculos papilares, observando que durante a sístole praticamente desaparece a cavidade ventricular provocada por essa obstrução dinâmica. Então, nesses casos de hipertrofia medioventricular, o mecanismo é puramente muscular, sem participação da válvula mitral.
Aqui nós temos dois exemplos de hipertrofia medioventricular, mostrando com Doppler a cores, que a turbulência ocorre na região central do ventrículo esquerdo, ao nível dos papilares, nesse caso aqui da esquerda, com um gradiente de pico de 88 milímetros de mercúrio dentro do ventrículo esquerdo, e nesse segundo caso, também com a turbulência medioventricular, um gradiente de pico de 51 milímetros de mercúrio, no meio da cavidade esquerda. Nas hipertrofias simétricas, principalmente nas formas genéticas, com grande espessamento das paredes, como aqui, por exemplo, grande espessamento do septo e da parede, nós podemos ter também uma obstrução medioventricular, ao nível dos papilares. Aqui, às vezes, dependendo da extensão da hipertrofia, pode haver participação do aparelho subvalvar, que ele encosta também no septo interventricular, contribuindo para a obstrução dinâmica. Aqui nós temos um eixo curto, mostrando ao nível dos papilares uma diminuição significativa do diâmetro da parede, da cavidade, e aqui um gradiente de pico tardio intraventricular estimado em 22 milímetros de mercúrio, um gradiente não muito elevado, mas característico de obstrução dinâmica ventricular. A função ventricular na cardiomiopatia hipertrófica é muito importante que seja bem determinada. Por quê? Porque, em geral, ela se encontra preservada quando nós analisamos a fração de ejeção, por exemplo, utilizando o método de Simpson. Aqui nós temos um paciente com hipertrofia ventricular esquerda, de tipo septal, com uma fração de ejeção medida pelo método de Simpson de 65% normal. Mas esse paciente pode apresentar alterações da deformação miocárdica, do strain longitudinal global. E essas alterações podem ser globais, mas principalmente ocorrem nas regiões mais hipertróficas. Então, nós vemos aqui no exemplo da direita, um ventrículo altamente hipertrófico, com presença de uma região mais brilhante na zona septal, provavelmente um desarranjo muscular mais intenso nessa região, que apresenta também, quando observamos o strain longitudinal, embora no limite inferior à normalidade, de 9,7%, ele apresenta uma diminuição mais importante nessa região septal, que corresponde a esses traçados aqui, mais próximos da linha de base. Então, o strain ele ajuda para identificar alterações subclínicas da função sistólica, principalmente nas cardiomiopatias hipertróficas. Aqui nós temos um outro exemplo de uma hipertrofia septal assimétrica obstrutiva, que em repouso apresentava um gradiente de pico aqui de 74 milímetros de mercúrio, e que, quando analisado o strain na posição de 3 câmaras apical longitudinal, mostrava uma nítida diminuição do strain na parede septal basal e medial, que era a região mais hipertrófica desse paciente. Então, todas as demais paredes apresentavam deformação normal e a parede septal basal e medial apresentava uma nítida diminuição da deformação decorrente de um maior acometimento nessa região de desarranjo miofibrilar. Uma diminuição do strain global nas cardiomiopatias hipertróficas menor que 15% já é um indicativo de pior prognóstico para esses pacientes. Mas muitas vezes o strain global é normal com alterações regionais desse strain. Com relação à função diastólica, ela é muito variável. Ela pode estar preservada nos casos mais leves. Por exemplo, aqui, um paciente jovem com uma fluxo mitral e Doppler de anel mitral lateral, mostrando uma relação E' normal de 9,3, sem alterações evidentes da função diastólica, embora se tratasse de um caso com hipertrofia importante, septal assimétrica. Aqui nós temos um segundo exemplo de um paciente que já apresenta alguma alteração, provavelmente de grau 2, uma disfunção pseudonormal, desde que a relação EA é normal, mas a relação E' está bem limítrofe por volta de 14, já indicando um aumento da pressão atrial esquerda e, por consequência, da pressão capilar pulmonar. Esse corresponderia, então, a um segundo tipo de hipertrofia septal assimétrica, a uma forma pseudonormal. E aqui nós temos um terceiro exemplo de hipertrofia septal assimétrica, já com uma nítida aumento da relação entre a onda E e a onda A mitral, e uma diminuição importante aqui do Doppler tisular lateral, com uma relação E' de 23.
indicando já um aumento significativo da pressão do átrio esquerdo. E se observamos o traçado da mitral, observamos a presença aqui também de uma onda L. Essa onda L geralmente também indica um aumento da pressão atrial esquerda. Então, na verdade, nós temos que avaliar todos os parâmetros diagnósticos da função diastólica ventricular nos casos de cardiomiopatia hipertrófica. E para nós dissermos que tem aumento da pressão do átrio esquerdo e do capilar pulmonar, todos os parâmetros têm que estar alterados. Ou seja, a relação E', o volume do átrio esquerdo maior que 34 mililitros por metro quadrado e velocidade do refluxo tricúspide maior que 2,8 metros por segundo. Um aspecto muito interessante que nós temos observado já faz algum tempo nas cardiomiopatias hipertróficas, principalmente nas formas genéticas, é a presença de um fluxo intramural, que pode ser detectado com uma calibragem especial do equipamento, mostrando a presença então, de vasos intramurais que levam fluxo da região subepicárdica para a região subendocárdica. E seria, então, esse fluxo provocado pela formação de colaterais, que transitam, então, da região subepicárdica para a subendocárdica, com o propósito de manter um maior fluxo basal dentro desse músculo hipertrófico. Essa formação de colaterais, então, seria consequência e aparece aparentemente mais frequentemente nas formas genéticas e nas regiões com maiores hipertrofias. No caso aqui, um paciente com hipertrofia septal assimétrica obstrutiva, no qual nós medimos o fluxo que passa através dessas colaterais, um fluxo se afastando do transdutor, com uma velocidade muito elevada de 91 centímetros por segundo. Nós devemos considerar que na região de fluxo coronariano, quando detectamos, as velocidades variam de 25 a 35 centímetros por segundo, não mais do que isso. Nesse caso aqui, nós vemos um aumento da velocidade do fluxo dessas artérias colaterais, indicando que esse ventrículo, essa região desse ventrículo, ela apresenta, então, uma hiperemia, ou seja, um aumento do fluxo intramural, consequência para sustentar esse aumento da massa muscular nessa região. E isso ocorre geralmente nas regiões hipertróficas. Aqui no lado direito nós temos outro paciente, nesse caso aqui uma hipertrofia apical de Yamaguchi, que apresenta o aumento desses ramos colaterais exatamente na região apical do ventrículo esquerdo. Então esse é um achado que nós encontramos, já está em fase de publicação, e nesses pacientes também estudamos a reserva de fluxo coronário. Então, a reserva de fluxo coronário, nós sabemos que ela diminui nas alterações musculares, ela diminui principalmente nas alterações isquêmicas. Pacientes hipertróficos, diabéticos, podem apresentar, por alterações da microcirculação, uma diminuição da reserva coronariana. Então, nós estudamos, e esse é um trabalho que nós estamos prestes a publicar, está no Prelo, uma análise comparativa do padrão de fluxo de artérias coronárias nas hipertrofias miocárdicas adquiridas, ou seja, hipertrofia secundária, hipertensão arterial ou a estenose aórtica, e genéticas, que são aquelas formas hipertróficas assimétricas, medioventriculares ou mesmo concêntricas com grandes hipertrofias das paredes. Então, o que é que nós observamos nesse caso? Nós observamos que a velocidade basal das coronárias, ela está um pouco aumentada no grupo, principalmente no grupo com cardiomiopatias hipertróficas. Ele é 34 centímetros por segundo no grupo controle de indivíduos normais. Na hipertrofia ventricular esquerda adquirida, ou seja, aquela secundária, ele é um pouco menor, 31,3 centímetros por segundo, mas na cardiomiopatia hipertrófica, pelo que nós vimos anteriormente, ele está aumentado. E esse não é o fluxo das perfurantes, ou das colaterais. Esse é o fluxo da coronária mesmo descendente anterior. Quando nós realizamos vasodilatação com dipiridamol, que é o método que se utiliza para avaliar a reserva coronariana utilizando o eco, nós vemos que esse fluxo em velocidade em centímetros por segundo aumenta para 133 centímetros por segundo no grupo controle, ou seja, aumenta 3,86 vezes, uma reserva de fluxo coronariano normal, acima de 2. Ele permanece limítrofe, aumenta para 65 centímetros por segundo, ou seja, dobra no grupo com hipertrofia secundária, fica no limite do normal, 2
duas vezes a reserva de fluxo coronário, 2,08, mas na cardiomepatia hipertrófica genética, ele aumenta um pouco mais, mas a reserva de fluxo ela está diminuída. Ela está inferior a 2, 1,75 a reserva de fluxo coronariano, principalmente no grupo com cardiomiopatia genética. Aqui nós temos o resultado, então, da velocidade máxima basal e apoio de piridamol. Então, dessa forma, meus amigos, hoje nós concluímos essa parte aqui sobre cardiomiopatias hipertróficas e amanhã, na quinta-feira, nós iremos realizar uma sessão de respostas às questões que possam ser formuladas aqui durante esses 2 dias, então, de atualização em hipertrofias. As perguntas devem ser realizadas aqui no chat do YouTube, elas vão ser analisadas por nós e vão ser respondidas ao vivo, então amanhã, na quinta-feira, no mesmo horário, às 20h30. Então, aguardo vocês amanhã para vocês fazerem as suas perguntas. Então, boa noite a todos.